Mateus 24 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem o quê? A estrutura do templo. Então, Jesus estava no templo ensinando, e quando estava saindo, os discípulos quiseram mostrar: mestre, vem ver o templo. Olha só a porta formosa. Deixa eu mostrar as duas colunas que existem no templo, Jaquim e Boaz. Deixa eu mostrar a estrutura do templo. Quem construiu o templo foram os homens. Mas quem idealizou o templo? Quem deu a planta do templo? Foi Deus. O que os discípulos estavam fazendo é como se alguém mostrasse para Leonardo da Vinci a Mona Lisa. Olha aqui, ó. Foi ele que fez. Jesus conhecia o templo. E Jesus em seguida fala para eles o seguinte: Jesus, porém, lhes disse, versículo 2: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o quê? Derrubada. É como se Jesus falasse para eles o seguinte: vocês estão olhando para o aspecto errado. Tudo isso aqui vai ficar. Não ficará pedra sobre pedra. Tem muita gente hoje que vive só olhando para o lado errado da vida. Olha só para aquilo que acontece na terra. Luta só pelo que acontece na terra. Ela luta para ganhar dinheiro. É errado lutar pela vida financeira? Não, não é errado. Errado é colocar isso em primeiro lugar. Ela luta para casar ou luta pelo casamento, só isso. É errado fazer isso? Lutar pela família é errado? Não, errado é colocar a família em primeiro lugar. Mas a maioria das pessoas, assim como os discípulos, estão mais preocupadas com esse mundo que passa. Era o que Jesus estava ensinando. Aí olha o que diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, leia alto, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que há mais de 2000 anos atrás as pessoas já queriam saber quando que ia ser o fim do mundo. Isso aqui é uma conversa que foi há 2000 anos atrás. Então, há 2000 anos atrás, o homem já estava preocupado com o fim, mas o aspecto errado. Tem gente que está preocupada com o fim das coisas. Você tem que estar preocupado com o futuro da sua alma, porque tudo vai passar. Como é que anda a sua alma? Como é que está a sua vida espiritual? Não responda, não, pensa. Tem muita gente que está na igreja há muitos anos, está permanecendo há muito tempo. Você não tem que permanecer muito tempo, você tem que permanecer todo o tempo. Eu já vi gente ficar pouco tempo na igreja e se afastar. Eu já vi gente ficar muito tempo e se afastar. Eu não quero ficar muito tempo, eu quero ficar todo o tempo. Amém? E esse tem que ser o seu objetivo, permanecer, que é o que Jesus fala. Então eles perguntaram, quando é que tudo vai acabar? E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão o quê? Veja, não são poucos que vão se escandalizar. São muitos. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Veja, o amor de muitos, não poucos. Agora o versículo 13 eu quero que você leia alto.
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus, ele fala dos sinais que vão acontecer, mas depois ele vem para a ideia central da mensagem dele: aquele que permanecer até o fim, aquele que permanecer fiel até. Agora, para permanecer fiel até o fim, eu tenho que estar atento, eu tenho que vigiar, eu tenho que olhar para mim. Eu conheço pessoas que se afastaram da igreja por coisas desse tamanho, e eu conheço pessoas que se afastaram da igreja por problemas sérios. Seja um problema pequeno ou um problema sério, seja um vento ou uma tempestade, nada pode ser capaz de me afastar de Deus. Eu sei de onde eu saí. Quem lembra de onde você saiu? De onde Deus te tirou? Você lembra disso? Você não pode esquecer. A ingratidão começa quando a gente esquece de onde Deus nos tirou. A ingratidão começa quando você esquece, quando eu esqueço, de onde Deus me tirou. Mas eu conheço pessoas que deixaram de olhar para Jesus, que olharam para outros. Gente que viu o erro de alguém e se afastou da igreja. Eu estava vendo algumas imagens desse furacão Milton. Ventos de 180 e 200 quilômetros por hora. Eu vi árvores que quando ele passou, a árvore sumiu. Mas eu vi uma imagem que me chamou a atenção. O vento veio, a árvore mexeu para um lado, mexeu para o outro, perdeu folhas, perdeu galhos, mas quebrou até um pedaço dela, mas ela ficou. Porque tem o quê? Não é só raiz, toda planta tem raiz, mas ela tinha raiz profunda. Eu consigo arrancar mudas com a mão, que a raiz é fraca. Mas quando a raiz é o quê? Não ouvi. Mais alto. Nem o vento tira, porque ela permanece. Jesus disse isso: aquele que permanecer até o fim será salvo. Então você tem que ter raiz profunda. Vai vir vento? Vai. Vai vir tempestade? Vai. Vai vir problema? Vai. Mas se você tiver raiz profunda, o vento balança você para um lado, balança você para o outro, leva um galho seu. Tem gente que na sua caminhada cristã sofreu perdas. Eu vejo gente abandonar Jesus por qualquer coisa, mas eu também vejo gente que permanece. Quem vai permanecer? Quem é o que permanece? É aquele que foi enxertado na árvore da vida. Olha que imagem bonita. Dá para entender essa imagem? Dá? Vou te explicar essa imagem. Uma árvore foi cortada e foi introduzida uma outra árvore, 2 ramos diferentes de outra espécie na mesma árvore. Ela foi enxertada. Põe a outra imagem. O mesmo aconteceu aí. Uma árvore recebeu o enxerto. O ramo de cima foi enxertado no tronco de baixo. Consegue entender, gente? Então são 2 plantas que se tornaram uma. Tem mais uma imagem, não tem? Que bonitinho. Olha que legal. Esse raminho aí sou eu enxertado em Jesus. Quando você recebe Jesus, abandona os seus pecados, se batiza nas águas, abre mão da vida errada, você se torna um com Jesus. Tem gente que isso aqui já aconteceu com ela. Ela já se tornou um com Jesus, mas tem gente que ainda não aconteceu. Ela ainda tem mágoa no coração dela. Ela ainda tem ressentimento, ela ainda tem ódio, ela ainda vive no pecado. Ela está vivendo uma vida dupla dentro da igreja. Aqui dentro ela é uma coisa, lá fora ela é outra. Tem gente que não é nem lá fora, é no estacionamento. Está na igreja, mas não foi enxertada na árvore da vida. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem que se tornar um com Jesus. Os discípulos estavam preocupados apenas com o aparente. Agora, não é fácil. Você tem que limpar seu coração. Você tem que aprender a orar por pessoas. Você tem que aprender a perdoar.
Você tem que fugir do pecado. Que você olhe para você. Eu estou plantado, eu me tornei um com a videira verdadeira. Ou eu estou igual aos discípulos, só preocupado com a estrutura do templo, só preocupado com o lado de fora. Você vai olhar para você. Amém?